surgiu essa oportunidade do planejamento econômico. Era uma comissão que foi criada no governo do Getúlio para planejar o pós-guerra, economicamente. A primeira vez que se faziam. Eu, evidente, não sabia absolutamente nada do que era planejamento econômico, mas fui trabalhar lá com o Kafuri, né? E aí ficou a minha ligação com ele. Depois ele me convidou para assistente na escola, depois eu fiz o concurso, depois ele fez o escritório, eu fiquei trabalhando com ele. O senhor conheceu o Kafuri nessa época? Nessa época. Não, ele tinha sido meu professor na escola, né? Eu, no meu livro, o outro, esse que eu escrevi agora em dezembro, sobre o crescimento econômico, eu, por dois motivos, dedico o livro a 3 pessoas. Eu mencionei o Kafuri, que era uma pessoa, vamos dizer, ideologicamente, ele era mais socialista do que liberal. Ao doutor Goudin, que me deu duas oportunidades. Uma que foi essa dessa bolsa em 60, e outra, muito antes disso, foi dessa comissão de planejamento. Quando houve a discussão toda, eu comecei a me interessar, e ele me deu o encargo de começar a montar a equipe da Renda Nacional. Por exemplo, daí que eu fui produzir o primeiro cálculo de produto bruto, tudo isso no Brasil, não é? Foi aqui que o senhor... Fui eu que... O primeiro trabalho sobre esse assunto no Brasil fui eu que produzi. E lá na Fundação Getúlio Vargas, né? E, finalmente, o que me jogou assim no fogo mesmo da parte pública do Brasil foi os 6 meses que eu passei com Santiago no Ministério da Fazenda, né? Então eu dediquei o livro a 3 pessoas completamente diferentes, exatamente o que outras pessoas que nós estávamos falando não fariam, né? Teria que ser sempre do mesmo, não é isso? Então, o Kafuri, Goudin e Santiago, ideologicamente, não tinham nada em comum. Quais foram as decisões tomadas durante o período em que o senhor fez parte dela, da comissão? Não, eu não fiz parte, eu era um fichinho. O senhor integrou, mas não... Não, eu participei. Mas o senhor sabe que era discutido? Não, eu assisti as reuniões todas. Assistia. Principais tomadas? Assisti. Era um debate. Lá que foi o famoso debate do Dr. Goudin com o Roberto Simons, sobre o protecionismo, a indústria ou não protecionismo, né? O famoso... Foi um debate de 2 dias inteiros. No fim de 2 dias, o Simons teve um infarto. Um negócio... Infarto ao final dos 2 dias? Teve um infarto, saiu da reunião para o hospital. Foi quente, então. Né? Foi um negócio... Mas era uma divisão que marcava as pessoas? Marcou, naquela ocasião marcou. A argumentação do Dr. Goudin era muito mais segura do que a do Simons, né? Porque o Simons, daí que surgiu a ideia de ter que fazer as contas, né, nacionais, que não tinha. O Brasil não tinha o balanço de pagamentos nessa ocasião. Não só. Tinha o balanço comercial, mercadorias, importadas e exportadas. Os outros fluxos de dinheiro, sob outra forma, não se sabia. Não tinha conhecimento. Não tinha nem subsídio para estar afirmando. E as contas também não tinham. A tese do protecionismo do Simons foi a que venceu. Embora, nesse debate, a argumentação dele fosse fraquíssima, que a base dele era horrível, né? Quer dizer, eu tive muita sorte na vida de assistir dessas oportunidades que eu tive, né? Na hora certa, cada uma foi acontecendo e eu fui assistir. Excepcional, né? A sorte. E saiu, publicamos em 1949, a primeira estimativa. A relação do professor Dias Leite com o professor Goudin não é uma relação muito interessante, porque ela surge meio por acaso. Não é? Ela surge em 1944, quando houve o famoso debate sobre planejamento no Brasil entre Roberto Simonsen, com uma posição de defesa dos interesses da indústria nacional, e o Goudin, liberal,
não é, criticando a ideia, a noção do planejamento. Agora, esse não é o ponto importante. O ponto importante foi de que o Roberto Simons usou para defender algumas posições dados sobre a renda nacional no Brasil, que eram dados do Ministério do Trabalho, que é consenso de que dados muito ruins, muito pouco, tinham pouco valor, eram dados desatualizados, de baixa qualidade. E o Gudin critica fortemente esses dados, ele faz, numa das suas idas e vindas do debate, né, nas tréplicas e réplicas, ele faz uma crítica muito forte a isso. Não era um ponto importante da questão que estava sendo discutida, era a questão do planejamento no Brasil, a questão do capital estrangeiro, da defesa da indústria nacional. Esse era o ponto importante. Mas esse foi o ponto que fez a ligação do Gudin com o Dias Leite. Por quê? Porque o Dias Leite estava participando do evento, jovem ainda, 24 anos, junto com o Kafuri, que era cunhado dele, não é? E que era professor da Escola de Engenharia. Ele era, e aí você tem, eu acho que essa ligação que é importante, que é a ligação entre os engenheiros. O Gudin tinha uma coisa muito importante. Eu sou economista e ele dizia que se entrasse numa fábrica, eu não tinha a menor ideia do que eu via lá, porque só o engenheiro tinha esta visão da realidade, a visão real. E ele encontra, acho, no professor Dias Leite, né, um engenheiro que já tinha conhecimento, se interessava pela economia. E o que ocorre, então, 2 anos depois, quando é criado a Fundação Getúlio Vargas, o Núcleo de Contas Nacionais, de Renda Nacional na Fundação, ele vai buscar no Dias Leite a pessoa que vai sentar com os especialistas do exterior, franceses, americanos, e vai entender, vai estudar a renda nacional, vai criar, de fato, os dados, não é, corretos, efetivos, de qualidade, não é, para a economia brasileira. É uma das coisas mais importantes, não é, as contas nacionais, hoje a gente chama de contas nacionais, mas a renda nacional é uma das coisas mais importantes. Isso foi um trabalho importantíssimo na Fundação Getúlio Vargas. O Dias Leite participou desse núcleo, presidiu esse núcleo durante alguns anos. Não é? Então, é uma ligação que tem a ver com o engenheiro olhando para um jovem engenheiro, se interessando pelas questões da economia, e os dois passam a ter uma relação muito grande de amizade, de trabalho. O Gudin, inclusive, anos depois, quando faz algumas críticas a Vale do Rio Doce, ao Ministério de Minas e Energia, aquela discussão lá nos anos do regime militar, né, da interferência do Estado, do crescimento da estatização, ele sempre ressalva, não é, a qualidade, a competência do Dias Leite. A Vale do Rio Doce, que era uma empresa que o Gudin tinha uma paixão pela Vale, embora fosse uma empresa estatal, no Eliezer Batista, então há tudo isso. E a ferrovia, o Gudin tinha sido um engenheiro ferroviário, tinha dirigido uma empresa Great Western no Nordeste de ferrovias, e ele também tinha um enorme interesse por essa questão. A Vale do Rio Doce é importantíssima na questão do minério de ferro, das ferrovias. Então acho que tem aí uma coisa muito interessante, quer dizer, não é uma coincidência, não é, que liga 2 engenheiros economistas. Engenheiro economista eu acho que é o ponto importante da ligação dessas 2 importantes figuras da vida nacional, da economia nacional, da engenharia nacional. Eu fui 2 vezes aos Estados Unidos, né? Fui nessa vez logo saindo da escola e depois fui em 1960, com 40 anos. A primeira vez foi para estágio numa fábrica. Era uma fábrica que queria começar negócios aqui no Brasil, mais importante, foi lá na escola e ofereceu 3 lugares para fazer o estágio lá. Era um estágio de 6 meses, então fiquei 1 ano e meio lá. Foi um estágio de viver dentro de uma indústria de grande porte dos Estados Unidos, né? E não como visitante mais, mas como do quadro normal. Foi utilíssimo na minha vida também. Não pelo ensinamento específico da engenharia, porque depois se bem que era coisa de energia de novo, porque eram motores, turbinas, etc. Então, em 1960, eu já estava casado, com os filhos, etc. E encontrei com o Dr. Gudin na Rua da Quitanda. Na Rua da Quitanda a gente andava a pé, tranquilo, não era atropelado nem nada por pessoa. Então, na Rua da Quitanda, dá para conversar na Rua da Quitanda, né? E encontrei com o Dr. Gudin e ele disse: olha, eu ia telefonar para você porque estão oferecendo aí uma oportunidade
E eu, junto com fulano e mais cicrano, mais duas pessoas, temos que sugerir uns nomes. E pensei que você pudesse ir. O que é? Então ele me contou. Era uma bolsa Eisenhower, na Fundação Eisenhower, que era para passar 6 a 8 meses nos Estados Unidos sem obrigação de fazer curso nem nada. Era para ver as coisas variadas que tivessem no seu interesse. E fui parar lá nos Estados Unidos. Então essa bolsa Eisenhower foi uma coisa fantástica, porque eu passei, eu já estava envolvido com assuntos de energia, né? Passei uma semana dentro da autoridade do Vale do Tennessee, né? Que era o que a gente estava copiando aqui no São Francisco, etc. Tinha o princípio da operação interligada dos sistemas, que a gente estava quebrando a cabeça para saber como é que ia ser feito, porque as usinas isoladas estavam começando a ser ligadas, né? E eu fui passar lá em Seattle, uma semana junto ao escritório de operação do Sistema Interligado Noroeste dos Estados Unidos. Assisti o dia a dia de como é que ele fazia aquela coisa. E a Bolsa, de fato, abriu o caminho para o que você quisesse ver.